Amém? Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo mesmo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. É aquele que esquadrinha os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Amém, Jesus. Vamos fazer essa oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor, Pai. E coloca a gente na tua presença, Espírito Santo de Deus. Agradecendo ao Senhor pela oportunidade, Pai, que veio dos céus para a minha vida, Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, estar falando aos nossos corações, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Deus, que essa palavra possa vir, Pai, penetrar nos nossos corações, ó Deus, nos ensinando como devemos agir com a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Essa palavra, o Senhor nos fala que o Espírito Santo de Deus nos ajuda, porque muitas vezes nós não conseguimos expressar, falar, às vezes pela luta muito grande, às vezes por acharmos que somos incapazes de falar bem, às vezes até mesmo na oração. Não sei se os irmãos já ouviram alguém falar: eu não sei orar direito, eu não sei falar com Deus. Mas o falar com Deus é simplesmente nós abrimos a nossa boca, o nosso coração e falamos o que sentimos para Ele. Mas muitas vezes a luta é tão grande, é tão difícil, que a gente não consegue nem ao menos expressar. Às vezes tem muito medo, sofrimento, angústia, e ficamos sobrecarregados de muitas coisas que nós temos e que vivemos ao longo dos tempos. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele está ao nosso lado. Ele nos ajuda, até mesmo nisso. Ele nos ajuda como devemos orar, como devemos nos expressar, e Ele conhece cada sentimento nosso. Uma oração, às vezes nós não conseguimos falar, só conseguimos chorar. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele consegue compreender cada lágrima que nós derramamos. Amém? Aleluia, Deus. E é nesse momento que nós não conseguimos falar, não conseguimos expressar, o Espírito Santo de Deus vem, nos ajuda e nos lembra que Ele está conosco. A palavra de Deus fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, da mesma forma que Ele agiu antigamente, na vida dos discípulos, eles vendo Ele fazer os milagres, nós não estamos vendo Ele fisicamente fazer, mas nós vemos Ele agir, Ele fazer muita coisa nas nossas vidas. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor em João 14. João 14, versículo 16. Aleluia. E eu roguei ao Pai, e Ele nos dará outro ajudador, para que fique conosco para sempre, convosco para sempre. Então Jesus, antes de subir ao céu, Ele deixou falado, escrito, que ia ter esse Espírito Santo que está conosco, que ia nos ajudar e para sempre. Não é uma coisa, pode ser de alguns dias só, talvez Ele não vai te ajudar, não, é para sempre. Em qualquer situação, qualquer jeito que nós tivermos, Ele vai dar para sempre ao nosso lado. Aleluia. Nós temos que agradecer ao Senhor, porque Ele vem, Ele nos auxilia, Ele intercede com o nosso favor. Mesmo quando nós possamos, às vezes, pensar que estamos sozinhos, às vezes não temos algum familiar perto de nós, ou em alguma situação, tenho certeza que cada um aqui, alguma vez já passou alguma situação onde pensou que não, estou sozinho nisso aqui, é uma coisa que eu sozinho tenho que decidir, não tenho que resolver, mas mesmo nesses momentos, o Espírito Santo de Deus estava conosco, nos ajudando, nos auxiliando. Aleluia. E em 1 João, não precisa abrir não, nós vou só ler. 1 João, capítulo 2, versículo 1, na parte B, diz assim: se porém alguém pecar, temos um advogado, um intercessor, como o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele intercede por nós em qualquer situação, irmãos. Ele está ao nosso redor. Nós temos que lembrar isso. Às vezes, nesse momento agora de pandemia, a gente vê tantos suicídios,
né, que está acontecendo tanta morte, tanta pessoa entrando em depressão, porque às vezes a gente pensa que, nossa, está tão difícil, como é que vai acontecer daqui para frente? Mas nós devemos lembrar que Jesus, Deus, o Espírito Santo, Ele está sempre conosco. Ele vai ajudar a gente a passar qualquer situação que seja. Então a gente pensa que não vai conseguir não. Falar, Deus, agora eu cheguei no limite que está difícil, eu posso até conseguir, mas vai demorar um pouquinho, porque às vezes a gente quer falar para Deus até que, não, pai, eu sei que isso pode, mas acho que vai demorar, porque agora está difícil. Essa pessoa que eu estou orando pela vida dela está cada vez pior. Então só vai demorar um pouquinho, não, mas Deus tem o tempo certo para cada coisa. E nós temos que crer que a vitória vem sobre as nossas vidas, porque nós servimos um Deus fiel, amém? Glória a Deus. Deus entende o nosso gemido, a nossa lágrima, e nós sabemos disso, nós ficamos às vezes pensando que Deus é esse, né, irmãos? Que é tão maravilhoso, que é tão amoroso, que cuida das nossas vidas, mesmo quando nós não merecemos nada. Ele deu a vida por nós e continua fazendo grandes coisas através das nossas vidas. Porque a gente passa muitas lutas, mas nós sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós temos aquela certeza. Mesmo que às vezes a gente fica meio com muita fraqueza, com muita tristeza, mas nós sabemos que aquilo vai passar. Então nós temos que agradecer muito a Deus e saber que Ele está com a gente. E às vezes assim, a gente pergunta por que demora tanto a Deus responder algumas coisas que nós pedimos a Ele. Porque tem tanta luta que às vezes parece que não vai acabar. Meu Deus, mas essa luta aqui tem tantos anos, tantas coisas que vai acontecendo, parece que vai ficando cada vez pior. Mas Deus tem um tempo certo para cada coisa. E Ele tem um aprendizado em cada coisa que Ele coloca nas nossas vidas. Nós temos que sempre lembrar disso. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele faz o impossível ao meu favor. Amém, irmãos? Glória a Deus, esse é o Deus que nós servimos. E Ele tem o tempo certo para cada coisa. Todas as coisas, debaixo do céu, da terra, tudo Ele tem um propósito e um tempo certo. E o propósito de Deus? Às vezes nós não entendemos o propósito de Deus naquilo. Tem coisa que eu te passo, pai, eu não sei porque Deus deixou eu passar isso não. Mas o Senhor sabe. Então assim, que nós possamos ficar firmes nisso. Lembrando o que Deus fez pela gente. Porque às vezes a gente passa uma luta, falo por mim. Às vezes eu passo uma luta e fico olhando para determinada luta que está acontecendo naquele momento. E nós não podemos fazer isso. A gente tem que lembrar do que Deus fez para a gente. Se Deus tirou a gente de alguma luta, por que Ele não vai tirar a gente dessa? Da atual que está passando? Né? O nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus cuidadoso. Então Ele vai tirar a gente, mas nós temos que ficar sempre olhando para o alvo, como uma flecha. O meu alvo é Jesus. Não importa a situação, não importa a tristeza, não importa a situação que você esteja. Lembre que Jesus é o seu alvo. E a nossa vitória, uma hora vai chegar. Aleluia. E não cabe a nós dizer a Deus que está na hora daquele sofrimento acabar. Como eu falei, às vezes a gente tem essa tendência, né? De querer falar, já tá bom, né? Pai, você está amassando aqui, já passou do ponto já. Se fosse uma massa com bolo, já tinha passado. Mas Deus sabe tanto o tempo certo para cada coisa. Aleluia. Dói, mas nós temos que descansar em Deus. Lembrando que Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. A luta vai passar, irmãos. Deus está no controle de tudo. Então, nessa tarde, eu vou trazer essa palavra que o Senhor falou no meu coração. Deus, Ele está no controle de tudo. Não importa a situação. Em Romanos 8, que a gente leu, na parte 28, vocês esqueci de pedir os irmãos para deixar a Bíblia aberta. Se vocês puderem abrir. No mesmo capítulo que a gente estava, só o versículo 28, para encerrar. Sabemos que todas as coisas correm para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Então toda angústia, toda lágrima, todo sofrimento, tudo isso coopera para o nosso bem. Irmão, por que coopera se eu estou só chorando, sofrendo? Na frente, a gente entende muito problema. A gente entende muito o propósito daquilo. Também eu fico pensando, depois vocês pensam, tentam relembrar, coisas que vocês passaram, que hoje nós temos
pastor, isso aqui? O senhor quer o quê? Só me afundar, me fazer chorar? Qual é o propósito, Senhor? Mas na frente, o Senhor mostra um real propósito. Quantas vezes nós passamos algumas coisas, sofremos, que nós conseguimos dar uma ajuda para uma pessoa? A gente pode dar mais uma credibilidade, mais uma bagagem para poder falar com os outros. Então, em tudo Deus tem um propósito. Aleluia. Mas quando nós passamos pela luta, nós vamos passar e vencer. Porque esse é o Deus que nós servimos. Nós entendemos que Deus está sempre no controle de tudo. Que nessa tarde você possa lembrar disso. Uma palavra pequena, mas que Deus falou no coração quando eu estava orando a Deus, que Deus está no controle de tudo. Nós não entendemos, nós não temos controle de nada. Nós pensamos às vezes, pai, eu posso fazer tal coisa? Claro, nós temos que nos colocar na posição de Deus, colocar perante a Deus para deixar Ele nos usar. Está no controle das nossas vidas. Que nós possamos deixar Deus agir conforme a vontade dEle. Tem hora que dói, tem hora que você chora, tem hora que você pensa que não vai conseguir, mas nós conseguimos. Porque nós podemos não. Porque nós temos um Deus todo-poderoso que luta ao nosso favor. Ele está com cada um de nós. Então vamos sempre lembrar disso. Deus está no controle de tudo. Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade, pastor, e a paz do Senhor. Amém?